Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 26 de julho, sexta-feira, como de tradição. Hoje com meu colega Arilton Teixeira, aqui para comentar os dados da semana. Bom, começando lá por fora, como de tradição, Arilton. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, seu. Olha só, essa semana vamos começar pela Europa, né? Saíram os dados do PMI europeu, mostrando que o crescimento europeu continua onde nós sempre o que a gente está esperando há muito tempo, onde ele está há muito tempo, que é bem baixo. Então os PMIs da zona do euro, por exemplo, todos eles caíram, em manufatura e serviços, e no Reino Unido teve, um caiu e outro subiu. Mas a sinalização é clara, a economia europeia continua com crescimento baixo. Nos Estados Unidos aí não, aí nós já tivemos bastante ação aí devido aos dados. Vieram dois dados bons que se combinaram aí e fortalecendo a aposta do mercado de queda de juros em setembro, do início da queda de juros em setembro. Foram quais? Os dados de crescimento vieram fortes, acima do esperado, né? O esperado era 2,8. Isso poderia ter causado alguma sobressalto no mercado com receio da inflação. Mas ao mesmo tempo veio o PCE e o PCE vem em linha com o mercado, mantendo a tendência de queda. Com isso, eu acho que se consolida, né, as previsões e expectativas do mercado de que os juros vão começar a cair em setembro. E aí, obviamente, os preços tiveram algumas reações e eu passo para você aí. Pois é, né? Então a gente primeiro teve um mix que até pouco tempo atrás era um mix ruim, né? Quando sai dados de crescimento ainda pujante, é ruim para a inflação. Só que parece que os caras estão conseguindo de fato convergir a inflação para um número mais baixo, mantendo um crescimento alto. Isso aí é muito positivo para os ativos de risco. Por quê? A economia é mais forte, as empresas lucram mais. E ao mesmo tempo, os juros caem, né? E as empresas se financiam através das taxas de juros. A taxa de juros é a taxa que é usada para desconto na precificação do valor das empresas. Então a gente teve uma semana de uma resposta positiva geral do mercado, tá? Quando a gente olha para o mercado de juros, a taxa de 2 anos, ela caiu lá nos Estados Unidos, tá? Ou seja, precificando, como você bem disse, uma probabilidade maior desses juros começar a cair no futuro próximo, e ela caiu só um pouquinho na taxa de longo prazo, uma magnitude menor, tá? O dólar ficou estável nessa brincadeira toda. Quando a gente vai para o mercado de ações, está acontecendo uma coisa interessante. Se a gente recapitula aqui o filme dos últimos 2 anos, desde que os Estados Unidos começou a subir os juros, no início, todo o mercado acionário sofreu muito. Depois da primeira derrocada, a gente teve uma reação positiva do mercado, só que muito concentrada nas grandes empresas de tecnologia, principalmente o que o pessoal chama aqui das 7 magníficas, né? É isso aí. Então elas tiveram uma performance muito boa e como elas são as maiores empresas do mercado, o índice S&P renovou máximas históricas. Só que esse desempenho foi muito concentrado nelas, as outras companhias mais ligadas à economia tradicional continuaram performando mal, tá? Agora a gente começa a ver uma reversão disso. Como a gente tem um valuation, né, muito exuberante já dessas grandes companhias, e os resultados dela não estão vindo tão surpreendentes, inclusive como com foi guidance, no passado recente, como foi no passado recente, inclusive com guidance, ou seja, uma projeção à frente, num crescimento mais tímido, o mercado começa a sair dessas companhias, né, botar dinheiro, lucro no bolso que fez com elas para poder ir atrás das companhias que ficaram para trás nesse rally que eles fizeram. Empresas com valuations mais atrativos e que se beneficiam mais do que essas grandes companhias num cenário de economia forte e juros caindo. Então, a gente deveria o S&P 500 como um todo, que tem um grande peso dessas grandes companhias, caindo 1%, o Nasdaq, que é bem concentrado nessas companhias de tecnologia, caindo 2,7%, ou seja, parece que a performance foi ruim, né? Mas só quando a gente olha o Russell 2000, que aí é um índice das companhias mais de economia tradicional, de economias menores, ele subiu mais do que 3% na semana. Então é uma clara rotação das grandes empresas de companhia para empresas mais de economia tradicional. Somado a isso, está tendo temporada de balanço lá fora. E como eu já adiantei, né, os resultados vêm decepcionando as expectativas de mercado e principalmente com projeções à frente menores, menos ambiciosas. Eu diria que, fora a Tesla, né, por exemplo, a Google veio até dentro das previsões, só que aí as previsões no futuro próximo mostrando o que guidance, mais né, ou seja, as projeções que a própria companhia dá para si mesmo, menos ambiciosas, de crescimentos menos ambiciosos. Então, a Tesla foi um resultado mais ruim mesmo.
ela caiu, chegou a cair 14% no dia, está fechando a semana aí com a queda de 8%. O Google, né, Alphabet, na verdade, a empresa mãe do Google, também anunciou resultado, chegou a cair 8% no dia, está caindo por volta de 6% também na semana fechada. Então, apesar dessas duas empresas enormes estarem caindo tanto, e as outras empresas que ainda não divulgaram, como Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, elas ainda não divulgaram. Estão caindo também, uma proporção bem menor. Apesar de toda essa queda dessas empresas, o S&P só cai 1% e o Russell, que não tem essas empresas ruins, sobe 3%. É importante ressaltar que na semana que vem a gente vai ter divulgação de resultado da Microsoft, da Meta, empresa do Facebook e do Instagram, da Apple e da Amazon. Então, semana que promete, tá? Isso aí. Bom, e na China, Newton, que agora vamos lá comentou, né? Para o outro lado e chegar no Brasil ainda. É claro que isso tudo impacta a gente, mas tem o papel da China. Saíram os dados na semana passada do PIB, o PIB chinês ele cresceu abaixo do esperado, né? Abaixo da meta do governo e claramente sinalizando e ele está consolidando a expectativa de que o crescimento chinês está caindo esse ano. Obviamente tem um impacto. Veio outra mudança aí sinalizando que o governo chinês também está desconfortável com esse crescimento. O Banco Central ele reduziu os juros na China, tentando aí reverter esse crescimento. O problema da China, e o que a gente não acredita que essa mudança do Banco Central de queda de juros chinês vai ter um impacto, é porque o problema da China é de fundamentos. Ele tem que fazer mudanças de regulação, particularmente no setor de construção civil, e isso não está sendo feito. Então a redução de juros do Banco Central é muito pequena, tem pouco impacto. Qual é a consequência para o Brasil disso? Menor crescimento chinês, a China é grande comprador de commodities, as commodities caem. Isso afeta a gente demais aqui. Para compensar isso ainda, nós temos ainda os dados brasileiros. Por um lado, sai o relatório do Tesouro mostrando o déficit primário elevado e se elevando. O déficit primário aí está em torno de 2,6. O déficit recorrente, que foi publicado, discutido aí, está em torno de 1,6. É um número ruim, tá? E muito pior do que a meta está estabelecendo. Então você junta isso com a queda da China, do crescimento chinês, e aí eu te deixo você falar como é que os preços reagiram a isso aí. Pois é, né? Aqui no Brasil, primeiro começando pela curva de juros, né? Com essa deterioração, a curva está embutindo prêmio no curto prazo. O juro futuro curto subiu. O que isso quer dizer? Hoje a gente tem uma Selic de 10,5, né? A curva está precificando que a gente vai ter altas no futuro próximo até o final do ano. Obviamente essas altas não necessariamente vão se concretizar ou que o mercado acredita que elas vão acontecer. Mas como a gente tem um cenário ruim se deteriorando e falta um pouco de credibilidade, principalmente da parte do governo, o mercado vai lá e bota prêmio, né? Se eu não tenho certeza, eu cobro mais. É isso aí. Basicamente isso. Além disso, pelo lado da Bolsa, né, a gente teve mais uma semana de queda das commodities, tá? Principalmente petróleo e minério. A Bolsa, no final das contas, ela ficou no 0 a 0, tá? O Bovespa, né, que envolve todas as empresas. O índice Small Caps caiu 1,6% e o destaque negativo foi o IMAT, que é o índice de materiais, tá? Caindo 3%. Dentro desse índice a gente tem um destaque negativo muito grande, que é a Uzi Minas. A Uzi Minas também divulgou resultado. Muito ruim. O que decepcionou muito no caso da Uzi Minas foi o preço exercido ao longo do último trimestre nas vendas do aço. Vieram abaixo basicamente de todas as projeções. E com isso, a Uzi Minas acumula aí incríveis 25% de queda. Um quarto do valor da empresa sendo destruído em praticamente um pregão. No lado positivo, a gente só tem destaque positivo de ações individuais. O mercado como um todo não foi bem essa semana, não. Mas a gente tem aqui a Prio PetroRio, né, empresa extratora de petróleo, subindo cerca de 5,5% na semana. E uma outra grande também, a JBS, de frigorífico enorme, subindo cerca de 6% na semana. Bom, a gente teve resultado nos Minas, essa semana a gente não teve nenhum outro com muito grande destaque, mas na semana que vem a gente tem resultado da Gerdau, outra siderúrgica, né? Klabin, papel e celulose, e principalmente o Bradesco, tá? Bradesco, todo mundo conhece, banco gigante, tradicionalíssimo, vem decepcionando já desde basicamente 2021 com resultados muito ruins e o mercado com certeza vai ficar atento para esse número. Há uma discussão muito grande que o Bradesco hoje negocia a múltiplos muito menores que seus pares, aí estou falando de
Santander, Itaú. Justamente porque o resultado deles vem consistentemente negativo, né? E a gente aqui, o mercado inteiro, vai observar esse resultado para ver se tem algum sinal de melhora, alguma reversão nessa tendência, tá bom? O dólar contra o real subiu, ou seja, a nossa moeda depreciou no meio desse conjunto negativo aqui para o Brasil. Subiu um pouco mais de 1%, né? Fechando aqui em 5,60 alguma coisa. Isso. Tem que lembrar sempre, quando o valor das commodities cai, o preço das commodities cai, uma reação imediata, o valor a gente chama de termos de troca. Os termos de troca da economia brasileira é pior. Isso aí acarreta sempre uma valorização do dólar ou uma desvalorização do real. Só como você falou, nós temos aqui juntando um monte de conjunto de vários fatores. A queda das commodities, a piora do fiscal e o aumento da inflação. Isso aí tudo está gerando, esse momento aí, tem uma pressão maior sobre o dólar. E, finalmente, nós não podemos esquecer, né? Tem as brigas constantes do presidente da República contra o Banco Central. Mas... Inclusive, Banco Central, que já entrando para a agenda da semana que vem, tem uma agenda recheada, pessoal, isso né? aí. Vamos lá. Então, vamos começar. O mercado de trabalho vai ser forte. A agenda é muito mercado de trabalho. Tanto aqui no Brasil como lá fora. Nos Estados Unidos, nós vamos ter o número de vagas em aberto. Depois tem número de vagas criadas. Depois nós temos desemprego. Esses números são muito importantes porque sinalizam o seguinte. Até o momento, o mercado de trabalho americano tem reagido o quê? Criando um pouquinho de desemprego. Isso dá uma gordurinha para evitar a pressão de custo e aumento da inflação. Então, esses números nós temos que acompanhar. No Brasil também nós temos o CAGED e nós temos que seguir aí o desemprego que vai sair. Fora isso, nós temos que acompanhar também, quarta-feira, que nós temos aí 2 decisões de juros. Tanto do Banco Central brasileiro quanto do Banco Central americano. Que a gente chama de super quarta. Super quarta. E aí nós temos que acompanhar isso. Ninguém está esperando, nem aqui nem lá, mudanças na taxa de juros. O mercado, aí a expectativa toda é de manutenção. Mas o que é fundamental não é o resultado, mas o comunicado que vai vir. O mercado espera, particularmente do Banco Central americano, alguma sinalização de que os juros, de fato, têm possibilidade cada vez maior de começar a cair em setembro. Então é isso aí que nós temos que acompanhar. E do lado brasileiro, né, o comunicado também será importante, porque a gente está se aproximando do fim do mandato do Roberto Campos Neto. Isso aí. O desenrolar aqui do ano não foi positivo para a condução da política monetária, ele foi muito atacado por não ter baixado mais os juros e no último comunicado particularmente, o Copom como um todo deu um comunicado mais duro para o governo e a gente vai ter que ver se mais importante, a unanimidade. Até lá, não é a questão do banco, tem que ter unanimidade. Mas o problema todo é quando se vota o seguinte, os indicados do governo anterior votam de um jeito e do governo Lula vota outro. Isso é claramente sinalização que tem pressão política no meio. Se fosse uma decisão técnica, podia até ser dividido em 5-4, mas não é necessariamente nessas linhas aqui. Então isso aí vai ser importante no Banco Central Brasileiro. É o comunicado e como vai ser a votação, né? Podendo gerar estresse aí, como gerou lá atrás no 5-4. Vamos ver o que vai acontecer. Com o resultado, manutenção, com uma votação que não seja em linhas políticas, tende a gerar mais estabilidade. Caso contrário, nós vamos ter estresse de novo. E como de tradição, na sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, repassando aqui os acontecimentos da semana. Enquanto isso, um bom final de semana a todos, um bom descanso e um forte abraço. É isso aí. Bom final de semana a todos, bom final de semana, Disseu, e até semana que vem.